Então, mais uma vez, bom dia. Muito bem. Irmãos, vamos então terminar o capítulo 8 de Gênesis. Então, vamos lá para Gênesis capítulo 8, verso 15. Então, Gênesis capítulo 8, verso 15, a Bíblia, ela nos ensina: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu, com tua família, com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a face da terra. Traze fora contigo e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, todo o animal, todo o réptil e toda a ave e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o gado, o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe esse momento de meditação, ó Pai, de ensino, de aprendizado, de exposição das Escrituras. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa manhã e possamos voltar para nossos lares cheios do Santo Espírito, cheios da Tua palavra, cheios da Tua pessoa, Pai, aprendendo com o Senhor. Abençoe-nos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, coincidiu a gente terminar com a última mensagem do ano na nossa EBD com um novo recomeço. Eu não sei o que você passou no ano de 2025, esse ano está acabando, mas sempre é momento de recomeçar com o Senhor Deus. Como eu disse agora no início, isso faz parte da forma como a gente tem ensinado a igreja, né? Nós olhamos para as Escrituras e a gente percebe, tudo o que Deus determinou vai ser cumprido. Então, os seus propósitos serão cumpridos. Não importa a situação da humanidade. Não importa isso. Os períodos que a humanidade passa, e pense, os períodos de dificuldade do povo de Israel, os períodos de dificuldade da igreja, isso sempre aconteceu, sempre acontecerá com o povo de Deus e com a humanidade, sempre. Porém, aquilo que Deus determinou será cumprido. Então, agora a gente vai olhar para algumas coisas nesse texto e perceber o Senhor Deus dando mais uma oportunidade ao ser humano. Verso 15, a Bíblia diz: e falou Deus a Noé dizendo: sai da arca. Então, pense no seguinte, verso 1 do capítulo 8, Deus não esquece de nós, irmãos. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Quando nós vamos para o final, não o final, que é pelo menos na minha Bíblia, né, vai até o verso 6. Mas quando a gente olha para os versos 13 e 14, a Bíblia diz assim, do capítulo 8, tá? E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca.
E aí a Bíblia diz assim para nós: então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca. Então olha só, quem toma a iniciativa sempre é Deus. Então olha só 2 exemplos. Ó, vire a página aí da sua Bíblia, capítulo 7. Vamos lá? Quando nós vamos para o capítulo 7, verso 1, depois de tudo organizado, a Bíblia diz assim, ó: depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. A ordem de entrar na arca é de Deus. Deus sabe o momento de entrar na arca. E não importa se a terra está seca, se a terra está enxuta. Não importa. Quem determina quando é para sair da arca é Deus. Então, sabe, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Sabe, se você é crente, você tem dúvida. Mas você não tem dúvida de duvidar da pessoa de Deus. Você duvida de si próprio. É de você que você duvida. Aí é a hora de ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Lembra? Quem mandou Noé entrar na arca? Deus. E por que nós o amamos? Porque ele nos amou primeiro. Quem vai buscar Adão? Deus. Adão, devido ao seu pecado, foge. É Deus que vai buscá-lo. Então, a gente duvida sim, não tem problema. A questão é se existe alguém aqui que duvida de Deus. Não, a gente duvida da gente mesmo. Porque Deus prova o seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É dele a atitude, é sempre assim. Então, Noé não é impulsivo. Não. Noé não toma decisões por si. Noé tem que ouvir a voz de Deus. Então, a Bíblia diz, sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres e teus filhos. Não é a partir desse verso, mas eu quero só lembrar os irmãos de uma coisa. Você não desista, nunca. Você não desista dos seus filhos, da sua família, você não desista da sua igreja. Olhe para Cristo, olhe para os apóstolos, olhe para os grandes homens e para as grandes mulheres da Bíblia. Irmãos, muitas vezes é por causa, assim, eu quero que você entenda o que eu falo, tá bom? Você me ouve pregar há muito tempo. É por causa de determinadas pessoas, do relacionamento delas com Deus, que as coisas acontecem. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Então vamos imaginar, talvez Deus esteja sustentando essa igreja por pessoas fiéis aqui dentro. Que não importa se sejam poucas ou muitas, mas por causa dos fiéis Ele esteja sustentando a Vila São José. Então, preste atenção no texto. Sempre é falando com Noé. Você sabe quem é a esposa de Noé? Você sabe quem são seus filhos? Quem são suas noras? Você não sabe. Então, ele é usado. Ele recebe as coisas de Deus. Então é assim, se Deus está falando conosco, vamos fazer o que a Bíblia manda, não olhe de lado, não olhe para o lado, o que importa a sua mulher? O que importa seu marido, seu pai, sua mãe? O que importa o seu pastor? Quando você pensa no relacionamento com Deus, é eu e Deus, você e Deus, que Ele fale comigo, irmãos. Eu e o pastor Viana estamos aqui, dirigindo a igreja, governando a igreja, cuidando das ovelhas. Agora eu vou perguntar o que importa ao pastor Viana, com todo respeito, irmão. O que importa? E ele tem que pensar a mesma coisa de mim. O que importa, o Neil? Irmãos, a nossa fidelidade é um relacionamento entre nós e Deus. Ele sempre fala com Noé, está acabando as coisas aqui. Do que Noé fez nesse mundo, e Deus está falando com ele. Os seus filhos não aparecem, de vez em quando não são chamados pelo nome. Então,
É Noé que ouve tudo de Deus. Então, a primeira coisa é que Deus toma iniciativa e sempre toma. Agora você sai da arca. E aí no verso 17 você vê que os propósitos de Deus não mudam. Presta atenção no verso 17. Todo animal que está contigo, e toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze para fora contigo. O que a sua Bíblia está dizendo aí depois disso? Fale para mim, por favor. E povoem abundantemente e se multipliquem sobre a terra. É um novo recomeço ou não é? E por que estamos falando que é um novo recomeço? Porque os propósitos de Deus serão cumpridos, eles não mudam. Gênesis capítulo 1, verso 28. Vamos lembrar? Vamos ler desde o 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Continua a mesma coisa. E olha, não é por causa de Noé, é devido à sua graça. Daqui a pouco a gente vai perceber que não é por causa de Noé, e sim devido à sua graça. Irmãos, aquilo que foi determinado por Deus, isto será cumprido. A Bíblia, ela já faz muito tempo que foi escrita, só que ela tem sido cumprida, e ela vai continuar sendo cumprida. Olhe bem para o que está acontecendo ao redor do mundo. Olhe bem. Sempre nós iremos ver aquilo que a Bíblia fala e também o que a Bíblia manda a gente tomar cuidado. É o que tem acontecido com a humanidade. Muito bem, então a primeira lição não, mas as primeiras coisas são: Deus toma iniciativa, os seus propósitos, eles não mudam. Aqui, nesse caso, era para encher a terra, continua a mesma coisa. E não é por causa de Noé e de sua família, mas sim devido à graça de Deus. Verso 18 é a resposta que nós devemos dar quando Deus fala alguma coisa conosco. No verso 15, e falou Deus a Noé, verso 16, sai da arca. Como eu disse agora há pouco, não foi um impulso de Noé. Não. Ele não olhou, a terra está enxuta, né? Lembra? Verso 13 do capítulo 8. Aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No primeiro mês. Depois, imagina, de um ano. Verso 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então Deus falou: sai da arca. Não importa se ele não está vendo mais as coisas, as águas ali. Não era para ele sair naquele momento. A Bíblia não fala o porquê, mas um momento a Bíblia diz que o Senhor Deus diz: sai da arca. Qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta deve ser obediência. É isso que irmãos, é simples. Então pense nas coisas simples. A gente obedece. Deus mandou a gente orar. O que a gente vai fazer? Orar. Não gosto. O problema é seu. Entendeu? O problema é meu. Eu não consigo. Comece com 1 minuto. Faça um teste. Ore 1 minuto. 1 minuto. Deus mandou a gente ler a Bíblia. Faz uma pesquisa agora para mim. Agora, alguém faça uma pesquisa. Quantos capítulos tem na Bíblia? Vê aí para mim. Deus mandou a gente ler a Bíblia. O que a gente vai fazer?
ler a Bíblia. Ler a Bíblia, ler a Bíblia. Então vamos pegar Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos? Quem me ajuda? Gênesis, quantos capítulos? 50. Gênesis. Se você ler um capítulo por dia, em 2 meses, sobra 10 dias ainda, você acabou Gênesis. Certo? Ele mandou ler a Bíblia. O que a gente vai fazer? Ler a Bíblia. Simples, né? Você precisa ser amigo de todo mundo? Fala para mim. Ah, bom, eu pensei que precisava ser amigo de todo mundo. Não precisa, né? O que precisa? Acabou. Acabou. Você vai amar. Eu vou amar. Quantos capítulos tem na Bíblia? Hã? 1189? 1200? Ó, vamos pensar que o ano tem 400 dias. Só para fazer. Eu vou pôr 1.600 capítulos. Você lê um capítulo por... Está vendo? Vai sobrar dias. Está vendo que vai sobrar? Em 4 anos você lê a Bíblia. Só para fazer uma conta boba. Boba. Agora a gente vai falar que a gente não vai ler? Ah, então tá bom. O que eu vou fazer das ovelhas de Deus que fala que não consegue ler a Bíblia? Um capítulo por dia? Demorar 4. Antes ler a Bíblia em 4 anos do que não ler nunca. 1 é maior que 0 ou não? Agora eu estou ficando doido. Deus mandou a gente ficar casado. O que a gente vai fazer? Fica casado. Deus mandou honrar o pai. O que a gente vai fazer? O pai e a mãe, né? Deus mandou honrar. O que a gente vai fazer? Acabou. Ele mandou sair da arca. O que Noé faz? Sai da arca. Então saiu Noé. Qual é a nossa resposta? Obediência. Então Deus mandou, vem a nossa resposta, obediência. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Pronto. Também não perguntou a vontade da mulher de Noé, a vontade das noras, a vontade dos filhos. Sai todo mundo e pronto. Fala com Noé e todo mundo sai. Irmãos, se nós estamos com Deus, a gente vai fazer o que Deus mandou. E sabe o que a gente vai fazer? Que os outros venham atrás da gente. É todo mundo pensando assim. Já pensou toda a família pensando assim? Já pensou toda a igreja pensando assim? Deus falou comigo. Alguém vai duvidar que Deus está falando conosco? Não, não é possível. Existem pontos difíceis na Bíblia. Mas nos pontos difíceis, qual é o problema? Então vamos fazer uma brincadeira nossa aqui, pastor Viana, que não tem problema com a gente? Jefité, matou a filha ou não? Aí o pastor vai falando, não matou. E eu digo, matou. Pronto. E agora, pastor Viana? O que a gente faz? Valeu, tudo de bom. Segue seu caminho e o meu. Tá bom, não tá? É ou não é, pastor? Hein? Tem pontos difíceis na Bíblia. Agora, o que não é difícil, a gente discorda, pastor Viana? Podemos discordar? Não podemos. Aí, eu e Marola. Marola gosta do Natal, eu não gosto. Aí, ó. Ela fala Feliz Natal, e eu falo Boa Noite. Está vendo? E nós somos casados, que coisa. Agora, tem ponto que a gente não pode discordar. A gente é crente casado. Ela chega para mim e fala Feliz Natal, eu falo Boa Noite. Aí, que coisa boa. Ela não briga porque eu falo Boa Noite, e eu não brigo porque ela fala Feliz Natal. Está vendo? Na cabeça dela é legal falar Feliz Natal. Eu não vou falar o que é na minha cabeça, porque eu ofendo quem acha que é bom falar Feliz Natal. Já que o Natal passou, tá bom. Ah, qual o problema? Vamos continuar, só que é o seguinte, o que Deus mandou, aí não tem jeito. Se alguém aqui falar que não é para comemorar a morte de Cristo, aí não dá. Entende? Então assim, nós vamos tomar ceia. E eu estarei aqui no dia da ceia. E acabou. Não, mas minha mulher não pode vir. Aí, minha filha não pode vir, meu filho, minha mãe. Eu estarei aqui. Ah, eu não pude vir, meus filhos vêm, minha mãe vem, minha mulher vem. Porque o Senhor Deus, Ele dá uma ordem, e o nosso papel, a nossa resposta é a obediência. Então saiu. E é o seguinte, quando sai Noé, sua mulher, seus filhos,
e as mulheres e seus filhos, a Bíblia diz no verso 19, todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. Pronto, é assim. É para o homem dominar sobre as coisas. Ele não domina como Adão dominava, a gente sabe disso. Porém, a imagem de Deus continua no homem. É ele que é o mais importante, é ele que é a coroa da criação. E assim vai, então os animais vêm depois. É sempre assim, é depois. Então, aqui está. Senhor Deus, ele fala com Noé. Noé responde. E aí, irmãos? Após a resposta de Noé, o que ele faz? Cuida da vida? Preste atenção. Noé sai da arca. O que a Bíblia relata como primeira atitude dele? Verso 20. Então, imagina, vamos imaginar que a gente conhece o texto, a gente sabe o que ele fez, né? Eu sei que alguns estão olhando aí, porque são curiosos, e isso é muito bom, curiosidade da Bíblia é muito boa. Mas pensa só. Alguém saiu da arca. Tá? Alguém. O que a primeira coisa que faria? Pensar em si. Poderia ser, né? Não é? Pensar nele mesmo. Pensar na família. Mas o texto bíblico diz que como primeira atitude, a Bíblia fala, e edificou Noé um altar ao Senhor. Pronto. Ótimo. Vamos lá? Deus, ele fala conosco. Qual deve ser a nossa resposta? Obediência. E devido a esse relacionamento com Deus, esta obediência, ela precisa vir, ela só será obediência se vier acompanhada de adoração. Então é aquele negócio, ó. A gente sabe como existe esse relacionamento entre pais e filhos, certo? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma criança, né? Benício. Então, vamos lá. Priscila, o Benício concorda todas as vezes com você? Benício? Não concorda, não é? Então, você sabe se ele é obediente ou não. Quando ele fizer como Caim, e mudar a face dele para você, mas ele fizer diferente de Caim, ele obedecer. Aí você fala, não, é obediente. Porque ele discordou da mãe. Mas a Priscila não existe nesse momento. O que existe é a mãe dele. Porque a mãe falou, ele obedece. Aí você fala, não, esse menino é obediente. Pronto. Chega na adolescência, aí você tem adolescentes. Eles começam a ter força. E você é uma mulher que precisa ser protegida pelo seu marido dos homens que estão na sua casa. Que por natureza oprimem as mulheres. Isso faz parte da natureza do homem. É aquela maldição que Deus colocou na gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é o seguinte. Ele não ficou doido ainda. Ele não ficou doido. E você falou um negócio dentro de casa para 3 homens. Ele está adolescente, virando, talvez um já seja até homem já. Mas você está dentro da sua casa, e você é a mãe. E porque você falou, ele vai fazer. Então ele é obediente. Certo? Isso é obedecer. Concordando ou não, eu obedeço. Aí vem este ser humano, essa pessoa que é obediente a Deus. Ele é obediente. Qual a primeira coisa que ele pensa? Ele pensa em adorar a Deus. Verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E olha só, agora todo mundo. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Espera aí. Se não souber, o pastor Viana sabe. Irmãos, estamos em Gênesis. Certo? A lei tinha sido dada?
Não. Mas Noé sabia que tipo de animal devia ser sacrificado ou não. Está vendo que coisa bacana? Porque não foi a lei que determinou as coisas. A lei formalizou as coisas. É claro que existem coisas que a gente vê na lei, né, que simplesmente apareceram ali durante aquele momento. Mas até eu e Marolinha, a gente estava fazendo os testes de EBD. Se eu esquecer, você me lembra? Mas eu acho que eu não vou esquecer agora. Tem 5 coisas que são muito claras antes da lei, que foram incluídas na lei e sistematizadas, né, formalizadas na lei. Então vamos lá, hein, Marola? Comigo. Sábado, dízimo, sacrifício, sacerdote e circuncisão. Que nota você dá para mim? 0? 10, isso. Minha professora da EBD está ali, né? Então, por exemplo, está vendo? Tinha sábado, teve o descanso antes da lei? Teve. Certo? Tudo bem? Teve dízimo antes da lei? Sim ou não? Teve, não teve? Tudo bem? Para quem não lembra, Abraão, obrigado. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, hein? Um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos continuar. O que eu falei? Sábado, dízimo, aí sacrifício, está aqui, certo? Sacerdote, tinha ou não tinha? Tinha. Você vê, Melquisedeque. E a circuncisão. Abraão circuncidou seu filho ou não? Está vendo? Foi incluído na lei. Então, ótimo, peraí. Mas, como que a gente sabia? Eu e você... pastor Viana, os irmãos sabem que hoje não tem divisão de sala, né? Eu esqueci de falar. Tá, obrigado. Então, se eu passar um pouco, não tem problema hoje. Está vendo? Eu não vou passar muito, porque eu já estou no verso 19, estou na metade. Mas não vai demorar muito, não. Não, estou no verso 20, né? Estou indo bem. Bom, aí a gente tem que pensar. Não, como que Noé sabia? Não é? Nós já sabemos que existiam materiais, que existiam animais limpos. Ué, como que a gente sabe? Vamos lá, vira a página da sua Bíblia. A gente já estudou isso. Capítulo 7, verso 2. Tá? O que a Bíblia diz? De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Olha, tá vendo, irmãos? Então, peraí. Então, aqueles irmãos, eles já faziam divisão entre os animais limpos e os não limpos. Aqueles irmãos, antes da lei, já sabiam o que eles poderiam oferecer e o que eles não podiam oferecer a Deus. Irmãos, essa coisa da adoração a Deus é uma coisa tão importante. É que eu não vou ler o texto, que veio de memória agora, mas deixa eu citar para vocês aqui rapidinho. Isso. Depois você lê Malaquias 1, certo? Esse negócio da adoração é tão importante. Leia Malaquias 1. E aí eu acho legal quando Malaquias fala assim, quer ver? É que tem um versículo que ele fala, oferece ao teu príncipe. É muito legal aquilo lá. É que eu não, se alguém achar aí onde está essa parte, eu não estou achando aqui, eu estou passando meu olho, não estou vendo a palavra príncipe. 8? Porque quando quando ofereceis animal cego para o santuário, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo ou um enfermo, isso não é mal? Ora, isso, apresenta ao teu governador. Mudou a palavra, não é príncipe mais? Alguém traz a palavra príncipe? Mas serve governador também. Ninguém? Está estranho isso aí. Porque
tem, né? Sabia. Na minha Bíblia de criança era príncipe. É que mudou agora, tudo bem, não tem problema, mas tá. Oferece ao teu governador. Porventura, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando eu li esse negócio, quando eu era menino, irmãos, assim, adolescente, eu falo assim, eu não posso entregar mais para o meu patrão do que para Deus. Não é possível. Então, esse negócio da adoração, irmãos, é muito importante. Então, quando a gente volta aqui para Gênesis, eu espero que você não tenha ido para Malaquias, mas é 8, tá? Depois você lê o capítulo 1 de Malaquias. Quando a gente volta para Gênesis, a gente sabe que eles sabiam. Mas aí, se não estava sistematizado, como eles sabiam? Então, eu vou falar só uma coisa para você. Ó. Não se esqueça disso. Capítulo 6 de Gênesis, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E a Bíblia diz, Noé andava com Deus. Ele sabia porque Deus falou para ele. Porque ele aprendeu com o pai dele as coisas. É assim, você não se esqueça que Abel sabia o que oferecer a Deus, e vou falar além. Eu sei que existe uma discussão no texto aqui que fala sobre Abel, né? Que na verdade é o coração. Tá bom, o texto diz isso mesmo. Mas não é interessante que Abel, ele sacrifica justamente dos primogênitos das ovelhas? Não passa pela cabeça de ninguém isso daí. Aí eu sei, as pessoas, o texto não diz tal coisa, mas vamos ver o que o texto diz. Ele sabia disso daí, irmãos, sabe, porque estava no coração dele. Ele aprendeu com Deus. O sacrifício de Abel aponta para Cristo. É inacreditável, irmãos. Por quê? Porque estes homens andavam com Deus. Esses homens estavam com o Senhor. E na hora de fazer alguma coisa, ele obedece, ele adora, e aí ele faz de acordo com o que Deus manda. Irmãos, é assim. A gente precisa fazer as coisas de acordo com o que Deus manda. Então ele sacrifica qualquer coisa? Sim ou não? Não, ele sacrifica o que é limpo. E para garantir, o que é limpo tem maior quantidade na arca. Deus não vai deixar faltar. A gente precisa fazer o que Ele manda. Deus está mandando a gente fazer, vamos pegar daquilo que Ele mandou fazer, no caso de Noé, pegar do que é limpo. Muito bem. E aí, olha só, ainda não estava sistematizado as coisas na lei, mas esses irmãos já estavam aprendendo com o Senhor. O verso 20 diz assim, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então, a oferta oferecida é o holocausto. Então, quando o holocausto ele é queimado, então, existe essa oferta, né? Até na lei, tá, irmãos? O holocausto ele é queimado, nada sobra para o sacerdote, por exemplo. Então, o holocausto, quando a gente lê que alguém oferece holocausto, e é assim, ó, por favor, mesmo quando Cristo, né? Qual é aquele texto de Efésios? Meu pai, não lembro. Pastor Viana, tem um texto, tem um versículo em Efésios que fala que Cristo, ele foi oferecido como cheiro suave, sabe? Não vou lembrar, irmãos. Eu não vou lembrar. Perdão. Será que é Efésios, irmãos? Não vou lembrar. Tá, não tem problema. Mas nas pesquisas de vocês, aí quando estiver lendo a Bíblia, lembra disso que eu estou falando. Efésios 5:2. Obrigado. Efésios 5:2.
Deixa eu ver aqui, irmãos. Mas fala que é cheiro suave. Ah, isso aqui, ó. Então presta atenção. Cristo foi queimado? Não. Cristo foi crucificado. Mas isso aqui é interessante demais, ó. Então presta atenção nisso. Ó. Quando você lê sobre o holocausto, a oferta é queimada. Não sobra nada, porque queima tudo. Então põe fogo, queima tudo. Então não sobra nada. Quando você pensa em holocausto, é entrega total. Cristo não foi queimado, certo? Tudo bem? Só que a entrega dele foi total. Então você não vai ser queimada, você não vai ser queimado. Mas eu não vou ser queimado, mas a nossa entrega tem que ser total. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então agora você vai entender melhor esse texto aqui. Se você nunca entendeu esse texto de Efésios, agora, com esse versículo aqui, você vai entender, com o verso 21. Você vai entender melhor o que é essa entrega de Cristo, mesmo não sendo queimado. Porque Cristo não podia ser todas as ofertas fisicamente. Você concorda comigo? Ele não podia ser todas as ofertas. Ele pode representar todas as ofertas. Tá? Tudo bem? Então, o sacrifício de Cristo subiu como cheiro suave? Subiu ou não subiu? Porque foi entrega total. Então, o que Noé faz aqui? Vamos lá para Gênesis de novo, tá? Sempre lá comigo. A Bíblia está falando aqui no verso 20, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o local sobre o altar. Então ele pega e faz uma entrega total. Tudo é para Deus naquela oferta. Quando esta oferta é entregue, o que acontece? A fumaça sobe. O holocausto tem a ver com essa ideia de subir. O que sobe? A fumaça. Certo? Está sendo queimada. E é interessante, né, irmãos? É assim. Eu preciso aprender mais sobre isso para saber que cheiro tinha isso, que na verdade eu não sei. Mas ao pensar, e é claro, né, quando Cristo, como cheiro suave, ele não foi queimado, sempre lembre disso daí. Eu não sei que cheiro tinha isso. Mas se eu pensar, alguém já sentiu o cheiro de carne queimada? Todo mundo. Certo? Ele é bom ou ruim? Ele é ruim. É que eu preciso aprender. Então, vou falar uma coisa aqui. Eu quero ser honesto com os irmãos. Quero ser honesto com os irmãos. Eu preciso aprender disso. Mas se for só o cheiro da carne, esse cheiro pode representar o pecado. Porém, como é uma entrega total, Deus não sente isso. Verso 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Lembra do sacrifício de Cristo, lá em Efésios 5:2? O cheiro suave do sacrifício. A entrega total. Então vamos lá. Deus fala comigo. Qual é a minha resposta? Quem lembra? A obediência. Consequência da obediência, característica do obediente é o quê? A adoração. Então eu adoro, e aí eu consigo, porque sou uma nova criatura, e tenho a possibilidade de ser diferente, de ser melhor, de lutar contra mim mesmo, me entrego totalmente e Deus se agrada de mim. É entrega total. Então o Senhor sentiu o cheiro suave, verso 21, e o Senhor disse em seu coração. Muito bem. Então, peraí. Vamos lá, estamos acabando. Ótimo. Deus se agrada de Noé, sim ou não? Sim. Noé andava com Deus?
esse relacionamento faz com que ele seja obediente? Ele adora ou não? Ótimo. Aí é assim, mais uma vez, não é por causa de Noé, mas Deus sustenta Noé. E Noé faz o que Deus quer e determina, porque ele anda com Deus. Mas aí, irmãos, vem a resposta de Deus também à adoração. Porque é esse diálogo que existe entre nós e Deus. E assim, você não tenha nenhuma dúvida que hoje de manhã eu pequei, sabe? Eu peco. Ontem à noite eu pequei, ontem à tarde eu pequei, assim. E essa mensagem estava comigo. Eu lendo sobre isso daqui. Só que não importa quem a gente seja, porque a gente é pecador. Só que Deus tem uma resposta. Veio a adoração? Veio. Então quer dizer que os propósitos de Deus, eles serão cumpridos e existirá uma parte daqueles que se multiplicam sobre a face da terra, que fará o que Deus manda. Mas a Bíblia diz que ele sente o cheiro suave, e a Bíblia diz, no verso 21, e o Senhor disse no seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Vocês ouviram falar em Ebonoa? Ninguém aqui ouviu falar em Ebonoa. Eu não vou contar quem ele é. Então assim, ó, Ebonoa, tá? Qual é o último nome dele? Noé, né? Foi esse ano, hein? Tá? Hoje tem loucos. Hoje existem loucos. Eu vou contar, vai. Eu estou com vontade. Irmão, não teve um doido que construiu arcas aí? Construiu, foi um monte de gente atrás dele. Foi preso. Porque quando chegou o Natal, não veio chuva. É uma coisa óbvia. Deus falou que não viria. Eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Então vamos lá. A Bíblia está falando, não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê, irmãos? Porque ele é pecador. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não tem jeito. Pegue o mais guti-guti de todas as crianças aqui. Tem lá, ó, Lavínia. Eu sei o nome das crianças. Pergunte para mim, como é o nome do meu filho, e eu responderei. Lavínia é pecadora. É pecadora. Então não adianta. A intenção do nosso coração, a imaginação do nosso coração, a vontade do nosso coração, ela é má. Mas o que Deus fala para nós? Que Ele não vai mais amaldiçoar. Então é assim, ó. Eu e você, a gente não vai esperar o fim do mundo, como alguns estão pregando por aí, falsos profetas. A gente vai esperar a glória dos filhos de Deus. É isso que a gente vai esperar. A gente vai esperar o nosso Cristo, que vai aparecer no céu para nos buscar. Porque é assim, o Senhor Deus aceita a adoração, e o Senhor Deus diz, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Então não acaba mais. Então agora a gente só não pode esquecer disso. Irmãos, o dilúvio aconteceu ou não? Sim. O dilúvio aconteceu porque a Bíblia diz que aconteceu, certo? Beleza. Mas alguém, na história desse planeta, pode dizer que o dilúvio não aconteceu? Tem alguém que pode falar isso? Ninguém, tá bom? Ninguém. Não. Como, irmã?
Tá, ela pode dizer, mas só que como humanidade a gente não pode duvidar disso. É que ela fala isso porque ela, infelizmente, ignora a história da humanidade. Então, um ignorante da história da humanidade pode. Você vai falar com o doido? Não, o doido você deixa para lá. O ignorante deixa para lá. Não vá. Aquela história lá do tigre e do burro. Já viu aquela anedota do tigre e do burro? O burro falou, a grama é azul. Hein? Já viram? Nunca viram? Rapidinho. A grama é azul. Aí o tigre é verde. Aí o burro é azul. É verde. Aí foram no rei da selva. Perguntaram para o leão, Senhor, majestade, o burro disse que a grama é azul. Aí a majestade disse, ele está certo. Bom, o burro saiu doido. Ah, que bom, a grama é azul, a grama é azul. Aí o tigre fala, como, majestade? Mas a grama é verde. Mas você perdeu seu tempo brigando com o burro. Então, por isso você vai ficar não sei quanto tempo mudo, sem poder falar com ninguém. Sabe esse negócio? Não pode. Então é o seguinte, a humanidade, ela sabe que existiu o dilúvio. Ela sabe. E digam o que quiser. Você encontra fóssil de peixe nas montanhas. Quem pôs um fóssil de um peixe lá na montanha? Pode falar o que quiser. A gente tem, a gente sabe, a gente tem árvores entre camadas geológicas. Entre camadas geológicas. Fóssil de árvore. A árvore cresce para baixo agora. Então, o dilúvio aconteceu. Como Deus fez para destruir a humanidade, não vai mais destruir. Eu termino aqui. Tudo irá continuar do jeito que é. Então, enquanto durar a terra, verso 22, sementeira e cega existirão. Tá bom? Frio e calor. Então é o seguinte, meus irmãos, o calor que estamos passando vai passar. Daqui a pouco vai estar frio. Tá? Tá com calor? Tá fazendo ventinho, você queria um ar-condicionado, sei lá, tem ar-condicionado. Vai passar, porque é frio e calor. Verão e inverno, dia e noite não cessarão. Pronto. Até a volta de Cristo. Tudo o que Deus determinou do jeito que Ele determinou, vai continuar. Durante a época do dilúvio, essas coisas aqui não eram como é agora. Por quê? Porque como é que vai ter cega e sementeira durante o dilúvio? Não tem. Então, pense nisso. Deus, Ele vai cuidar de nós, vai cuidar da humanidade. Para nós, para 2026, vamos lembrar, vamos obedecer a Deus, e como consequência da obediência, vamos adorá-lo do jeito que Ele mandou. Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. E logo mais à noite estaremos juntos mais uma vez. Pastor Viana, algum recado? Não? Então vamos lá. Obrigado, meu Senhor Deus, pela Tua palavra. Abençoe o Teu povo, abençoe a todos nós, ó Pai. Nos ajude a Te servir de todo o nosso coração. Ajude-nos a Te adorar, e eu clamo que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que a gente possa, Senhor Deus, fazer a Tua vontade sempre, e Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade, Te adorar pelo simples fato do Senhor ser Deus, e ó Deus eterno, fazer tudo de acordo com a Tua vontade, de acordo com as Tuas ordens, ó Pai, fazer aquilo que Te agrada. Deus eterno, não nos deixe falhar, e tenha misericórdia de nós, pecadores, ó Senhor Deus, nesse mundo, e abençoa a Tua igreja, abençoe, ó Pai, as nossas famílias, ajude a Igreja Batista de Vila São José, que no ano de 2026, nós possamos crescer em todos os aspectos, para Te honrar. Abençoe essa igreja, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, até a noite. Um abraço para os irmãos de casa.